Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem assistindo esse vídeo, pessoal. Nessa aula eu vou mostrar para vocês como fazer um bar plot, que é um gráfico de coluna. É um pouco diferente do gráfico do histograma, né? O histograma a gente utiliza para variáveis de contagem contínua, né, geralmente, né? E o bar plot a gente utiliza para dados geralmente categóricos, né? Ou que apresentem bastante repetição de contagem, certo? Bem, o conjunto de dados que eu vou pegar aqui vai ser o conjunto de dados MT-Cars, certo? Que se refere a alguns dados de carros antigos, certo? É bem famoso no R esse conjunto de dados, certo? Ele já está embutido. Eu vou pegar a segunda coluna, que se refere à quantidade de cilindros que o carro tem, certo? Então vamos rodar aqui, certo? Então a variável marcha é uma variável numérica, só que ela assume apenas os valores 6, 4 ou 8, né? Porque nos carros observados a quantidade de cilindros eram apenas 4, 6, 8. Então a gente pode fazer o que a gente chama de gráfico de colunas, que é o bar plotting, que você vai contar quantas vezes cada valor aparece, certo? É um gráfico de colunas ou também pode ser um gráfico horizontal, certo? Bem, então para isso primeiro a gente vai utilizar o comando table, que é o comando que justamente vai fazer a distribuição de frequência para a variável marcha, certo? Desculpa, não é marcha, é cilindros, né? Cilindros, vou chamar de cilindro, certo? Só o nome que eu tinha colocado aqui não foi o mais adequado, né? Não vou chamar de marcha, vou chamar de cilindro, ok? Vamos fazer o table cilindro. Quando a gente faz o table, faz justamente o que eu comentei com vocês. Conta-se quantas vezes cada número se repete, né? Então, apenas temos os números 4, 6, 8. 4 se repete 11 vezes, né? O número 6 se repete 7 vezes, o número 8 se repete 14 vezes, ou seja, 11 carros têm 4 cilindros, 7 carros têm 6 cilindros, 14 carros têm 8 cilindros. Eu posso colocar isso num bar plot, certo? Então, para isso eu preciso atribuir um objeto chamado tab, certo? Pode ser qualquer nome que vocês quiserem, né? Que vai receber a tabela, certo? Table de cilindro, ok? Com isso a gente consegue fazer o bar plot, certo? Então eu escrevo bar plot tab, como vocês podem perceber, ó, vai gerar justamente um gráfico de colunas, né? Aqui eu tenho aqui 4, 6, 8, o número de cilindros que os carros têm e a quantidade de carros que tem essa quantidade de cilindros, né? Então temos 11 carros com 4 cilindros, 7 carros com 6 cilindros, 14 carros com 8 cilindros, como vocês podem ver aqui. Pronto, o bar plot está feito. Daí, pessoal, a gente pode colocar títulos no eixo horizontal, vertical, pode colocar o título do gráfico, certo? Isso aí a gente pode fazer. Vamos fazer isso como a gente tem feito com os outros gráficos, né? Só para reforçar. Então, bar plot, tab, aí eu coloco aqui xlab igual a número de cilindros, ok? 4, 6, 8. Ylab é a frequência, né? Frequência. E também posso colocar o main, que é o título, né? Eu vou colocar aqui distribuição do número de cilindros, né? Cilindros, ok? Pronto. Então aqui a gente pode colocar esses atributos no gráfico. Ó, número de cilindros, frequência e distribuição do número de cilindros, certo? Assim como o gráfico do histograma, pessoal, a gente pode colocar as frequências aqui em cima das colunas, certo? Ou seja, aqui a gente colocaria o número 11, aqui a gente colocaria o número 7, aqui a gente colocaria o número 14. Vamos fazer isso? Para isso, pessoal, a gente vai chamar de B maiúsculo, e vocês podem chamar de qualquer nome, certo? O bar plot, né? Porque esse B maiúsculo, ele vai justamente nos fornecer as coordenadas do eixo X, certo? Vou mostrar aqui a saída para vocês, 0.7, 1.9 e 3.1. Aí vocês poderiam falar, mas professor, não deveria ser 4, 6, 8 as coordenadas do eixo X? Bem, no barplot não é assim que funciona, certo? No barplot o próprio R, ele considera um número do
qual a gente não consegue ter acesso para os valores do eixo X, né? Então, o valor central, por exemplo, dessa primeira coluna é 0,7 da coordenada X, lembrando. O valor central dessa coluna é 1,9. O valor central dessa coluna é 3,1. O R que escolheu que fosse assim, ok, pessoal? Agora a gente precisa ter acesso ao valor das coordenadas do eixo Y, para eu colocar as frequências aqui em cima, né? E as coordenadas do eixo Y nada mais nada menos do que as frequências, certo? Ou seja, aqueles números do table, né? Ou seja, esses números aqui, ó, 11, 7, 14, ok? Então, para isso, pessoal, a gente vai colocar ali o comando test, coordenadas do eixo horizontal é o B, coordenadas do eixo vertical vai ser tab, certo? E as coordenadas do... Aliás, o texto que vai aparecer nessas coordenadas vai ser justamente os valores 11, 7 e 4, certo? Ou seja, eu vou colocar labels, que é o texto que eu quero que apareça, é justamente o que está no tab, certo? Então, com isso, pessoal, vai aparecer aqui os números, certo? Vocês podem perceber que deu aquele problema de aparecer exatamente em cima da linha. Eu vou corrigir isso usando o comando pos. Pos igual a 3. O comando pos igual a 3 empurra um pouquinho para cima os números, certo? Então vamos rodar tudo de novo. Tá aqui, ó, certo? Aqui vocês podem perceber que não apareceu a frequência desse número. Por quê? Porque a variação do eixo vertical, né, vai de 0 até 14, né? O YLIN padrão, ok? Como eu empurrei um pouquinho para cima o número, ele ficou um pouco em cima do 14, deve ter ficado ali no 15, entendeu? Então, como ele ficou na coordenada mais ou menos ali 15 de Y, né? Então preciso aumentar, né, a variação do eixo Y. Tá de 0 a 14, podemos colocar, por exemplo, de 0 a 15 para ver se dá certo. Então, para isso a gente vai utilizar o comando ylin. Ylin vai ser utilizado dentro do bar plot, certo? Vou colocar aqui de 0 a 15 para ver se vai aparecer, ok? Vamos verificar mais uma vez. Ó, opa, 14. Ainda sumiu um pouquinho, ó, lá em cima, né? Se a gente for analisar com bastante precisão, tá um pouquinho apagado lá em cima, mas não tem problema, né? A gente pode colocar a variação até 16, resolve isso, né? Vamos rodar de novo. Tá aqui, certo? Aí vocês podem perguntar o seguinte: professor, tem como eu alterar esses números 4, 6, 8 que aparecem aqui, colocar, por exemplo, 4 cilindradas, 6 cilindradas, 8 cilindradas? A resposta tem. Como é que a gente vai fazer isso? É só a gente alterar o nome, né, das frequências de tab, né? Porque se a gente for analisar a variável tab, ó, o que, que aparece aqui? Aparece os nomes 4, 6, 8. Na verdade, a variável tab assume os valores 11, 7, 14, certo? 4, 6, 8 são os nomes, ok? Da variável tab. Por isso que aparece aqui embaixo, 4, 6, 8. Então, o que, que a gente vai fazer? A gente vai mudar os nomes. Então, eu vou colocar aqui, ó, names tab vai receber quem? Ao invés de ser 4, 6, 8, vai ser 4 cilindros, certo? 6 cilindros, 6 cilindros e finalmente 8 cilindros, ok? Vou colocar a vírgula aqui. Pronto. Com isso aqui, pessoal, vamos rodar tudo novamente. Opa, eu acho que eu errei alguma coisa aqui. Deu um erro aqui. Names tab, deixa eu ver. Ah, não precisava dessa vírgula, claro. Eu pensei que fosse um argumento de bar plot na hora que eu estava escrevendo, mas não. Pronto, vai ser isso aqui. Ó, deu certo agora. Vamos rodar. Apareceu
justamente como eu falei para vocês, certo? 11, 7, 14. Eu posso também, sei lá, excluir esse eixo vertical, porque não acho necessário, já que os valores estão aqui em cima das colunas, né? Posso fazer isso tranquilo. Como é que a gente vai fazer? É só colocar axis igual a false. Axis igual a false. Então ele vai sumir com os eixos, né? Não, já não tem eixo X aqui, porque esses 4 cilindros, 6 cilindros, 8 cilindros são os nomes, né? Então ele já vai fazer tudo que eu quero. Ó. Pronto. Aqui o nome de distribuição está errada, né? Na verdade, distribuição, coloquei o acento no O, no A. Pronto. Perfeito. Vamos rodar só para ficar tudo ok. Ok, pessoal? Bem, então com isso, sim, um detalhe importante também, né, é que esse gráfico aqui poderia ser um gráfico de barras, certo? O gráfico que a gente colocou aqui foi um gráfico de colunas, né? As barras poderiam ficar deitadas. Como é que a gente faz isso aqui, ó? Aí a gente apenas coloca, por exemplo, bar plot tab horis igual a true, ou seja, horizontal igual a falso. Você vai fazer, vai ser feito um gráfico de barras. Olha como é que vai ficar aqui, ó. Pronto, um gráfico de barras que foi considerado, certo? Aí a gente pode editar esse gráfico, né? Para que apareça, por exemplo, os valores ao lado. Agora não vai estar mais acima, né? Vai estar ao lado das barras e não em cima das colunas, né? Então vai ficar um pouco diferente aqui, certo? E podemos editar o eixo horizontal, né? Para intervalos de 1 em 1, por exemplo, né? Mas isso aqui vocês já sabem como fazer, utilizando os mesmos comandos que a gente fez com o gráfico do barplot, histograma, certo? Você consegue fazer isso que eu comentei com vocês, certo? Isso aqui é mais como uma curiosidade, ok? Então, a gente encerra essa parte da aula por aqui. Na próxima aula, a gente vai comentar sobre gráfico de pizza, certo, pessoal?